senhores telespectadores, hoje vimos até ao Algarve. Vamos visitar uma cidade com uma importância enorme sob o ponto de vista histórico. Pode-se dizer que nenhuma cidade é tão importante para os descobrimentos como esta de Povolar. Lagos, podia chamar-lhe a capital do Barlavento. Durante muito tempo, Lagos foi a capital do Algarve, a capital do reino do Algarve. Agora, a capital do Algarve, toda a gente sabe que é Faro. Então, como é que se explica que uma capital passa assim de um sítio para o outro? Bom, a explicação é curiosa. Foram os piratas. Lagos estava muito aberta, tem uma costa aberta, enorme, exposta, com muitas cavernas, muitas grutas, onde à noite se escondiam os piratas para virem assaltar a terra. É uma cidade mártir. Lagos é uma cidade mártir, constantemente saqueada, roubada, incendiada, ao passo que Faro tem uma muralha natural, que é a Ria Formosa. A Ria Formosa não permite que um pirata se aproxime da cidade, porque, é claro, apanha a ria, tem que dar uma volta muito grande, ir à barra, são quilómetros, e, entretanto, lá se vai efeito da surpresa, que é tudo. Por isso é que a capital, a partir do século XVIII, foi instalada em Faro. Os grandes acontecimentos dos descobrimentos são ligados a Lagos. O infante Dom Henrique tinha lá casa e tinha também as aldeias da Raposeira, em Vila do Bispo, e depois fez a sua Vila do Infante, que era no Cabo de São Vicente. Continua a dizer-se tolamente que era no Cabo de Sagres. Não era. É no Cabo de São Vicente. Podem ter a certeza disso. Foi para ali e dali organizou a grande obra de expansão dos portugueses no mundo. Foi de Lagos que partiu em 1415 a expedição para a conquista de Ceuta. No final, o rei Dom João I fez uma grande surpresa, reuniu muitos meios, muitos navios, muitos soldados, muitas armas, porque ele julgava que era difícil conquistar Ceuta. Estava enganado. Ceuta era uma cidade aberta. Ceuta não se defendeu. Basta que eu lhes diga que morreram milhares de marroquinos e dos portugueses morreu um. Morreu um que se tinha encostado a uma parede e lá de cima uma senhora deitou-lhe uma pedra em cima e apanhou. O único. Não houve vítimas na conquista de Ceuta, porque não era uma cidade guerreira, era uma cidade de comércio, aberta a todos, para todos ganharem, para todos. Bom, mas enfim, essa conquista é importante, porque é aí que se inicia a expansão portuguesa no norte da África. Depois é de Lagos, que em 1419 parte o Zarco, o João Gonçalves Zarco, que foi descobrir a Ilha da Madeira e que fez daquela ilha deserta, que era deserta, era uma floresta negra, fez aquele paraíso que hoje é, resgatou aquilo para a Europa. Depois, uns anos depois, 1427, sai dali Gonçalo Velho, que vai encontrar a Ilha Santa Maria, a primeira ilha do arquipélago dos Açores. Santa Maria é o ponto de partida, a seguir a Santa Maria é São Miguel e depois são todas as ilhas, fazem com que esse lindo arquipélago também agora seja Europa. Em 1434, finalmente, sai dali o Julianes para ultrapassar o Cabo do Bujador. Eu aqui queria chamar a atenção para uma coisa. Todos os escritores que falam nisso dizem que foi numa barca. Bom, a explicação é esta. A barca era um navio muito pequeno, um navio só com um mastro, um navio só com uma vela.
um navio com pouco peso e, portanto, um navio sem calado. Ora bem, os navios que naufragavam no Bujador é porque ali, no Bujador, há um lastro de pedras submarinas, mas que um navio com um casco grande bate no fundo e parte-se. Os Julianos compreendeu isso, ele tinha lá ido no ano anterior, tinha lá ido em 33, voltou no ano seguinte com uma barca, um barco muito levezinho, e passou. E por isso todos os autores dizem Julianos numa barca. Ora bem, a partir daí evitaram passar por ali e os navios passaram a fazer a volta do mar, quer dizer, a navegar muito, muito, muito para o ocidente, até ao ponto de se aproximarem da costa brasileira, onde, como sabem, Pedro Álvares Cabral tocou em 1500, exatamente por causa dessa grande volta que eles tinham de fazer para fugir às ciladas do Cabo do Bujador. Mas continuou a sair dali, foi de Lagos, em 58, que sai o rei Dom Afonso V com o exército para tomar Alcácer, Seguer, Arzila, Tâncher. Muitos acontecimentos históricos são ligados, e era ali a base das galés que perseguiam os piratas. É claro, havia muitos piratas e a gente tinha navios contra os piratas, que eram galés. Eram navios de bordo baixo, movidos a remos, com escravos, claro. Foi de uma dessas galés que saiu Camões para perseguir uns piratas e, ao rebentar um canhão, os canhões de bronze, uma esquila de bronze, saltou e rebentou-lhe um olho. Esta que é a verdade, está escrita, foi realmente um acidente quando ele andava a bordo de uma galé contra a pirataria. Essa importância em relação aos descobrimentos está marcada em muitos factos. Por exemplo, foi aqui que o Infante Henrique instalou a Casa da Guiné. A Casa da Guiné centralizava todos os negócios relativos à África. Depois, quando entramos no Golfo da Guiné, os negócios da mina. Depois, os negócios da Índia, mas isso já em Lisboa. As casas depois passaram para Lisboa. A cidade agradece a Gilianos o seu feito, dedicando-lhe esta estátua. É uma boa estátua, enfim, realista. Não sabemos como seria ele e sabemos muito pouco da vida dele. Só sabemos que o Infante Henrique o fez cavaleiro e lhe fez um bom casamento quando ele voltou, mas depois, numa outra expedição, perde-se o rastro. É, aliás, o que acontece a quase todos os heróis dos descobrimentos. Aquilo é perigoso e muitas vezes vão, mas não voltam. Entre esses negócios da África figura um que hoje nos envergonha. É o negócio da escravaria. Foi aqui que se fez o primeiro leilão de escravos. Um navegador veio com o navio cheio, com 230 e tantos escravos apinhados, e depois vendeu-os em leilão aqui em Lagos. É claro que é uma mancha dolorosa para nós esse papel que tivemos na escravatura, mas é verdade que não fomos nós quem inventou a escravatura. Ela era uma prática corrente, mas a guerra terminava sempre pela morte do inimigo. Ganhava-se a batalha, matava-se o adversário. E, em certos casos, não se matava. Permitia-se continuar-se a viver como escravo. Quer dizer, a redação à escravatura representava uma vantagem para os vencidos na guerra. Nós tivemos
isso durante muito tempo, enfim, é das manchas nos descobrimentos. Em todo caso, é bom que se saiba que os portugueses são relativamente humanos no tratamento dos escravos. O escravo que se convertesse ao cristianismo era imediatamente libertado, tinha carta de alforria. Eles eram empregados, sobretudo, como trabalhadores rurais, camponeses, até porque não tinham outra preparação. Em 1473, na sua primeira ida ao Norte de África, o rei Dom Sebastião esteve realmente em Lagos e elevou a vila, que era notável, a cidade. Passa a ser uma cidade importante. Uma outra lenda, uma lenda bem agarrada, toda a gente acredita, é que o infante Dom Henrique fez a sua vila no Cabo de Sagres e por isso chamam-lhe, há muito tempo, o Infante de Sagres. Ora bem, isto é um erro. A vila do Infante era no Cabo de São Vicente e não no Cabo de Sagres. Quem o diz não sou eu, é o próprio Infante Dom Henrique. Num escrito dele, que existe, de setembro de 1460, 2 meses antes da morte, ele fez um escrito testamentário a deixar em testamento a sua vila do Infante à Ordem de Cristo. E aí diz o seguinte, que acontecia que vinham muitos navios que paravam no Cabo de Sagres à espera de bom tempo para poderem prosseguir a viagem. Como sabem, aqui os ventos é nortada. Portanto, eles chegavam ali, tinham que navegar para o norte, mas se o vento não ajudava, não podiam. E ficavam ali muito tempo. Ficavam ali muito tempo, sem ajuda de ninguém, sem comida, sem água. Quando morriam, e morriam muitos, eram enterrados como animais naqueles areais. Bom, por isso tudo, ele, Infante Dom Henrique, movido de piedade, mandou edificar uma vila no outro cabo que, ante do dito Cabo de Sagres, está aos que vêm do poente para o levante, a que chamam Terça Naval, à qual pus o nome de Vila do Infante. Estas são palavras perentórias. No cabo que fica antes do Cabo de Sagres, para quem vem do poente para o levante. Mas mais ou menos diz também que fora da muralha da sua vila mandou edificar uma capela de Santa Catarina. Ora bem, essa capela ainda está lá, existe, pode-se ver, e é no Cabo de São Vicente, não é no Cabo de Sagres. Mas em Londres existe um manuscrito da época que tem o desenho da região e está lá marcada a Vila do Infante. Está marcada no Cabo de São Vicente, não no Cabo de Sagres. Outra razão, o Cabo de Sagres, a gente anda por lá, aquilo é rocha nua, não tem pedra, é rochedos, é impressionante. Não há vestígios nenhuns de construção, ao passo que no Cabo de São Vicente há muita pedra partida, muita alvenaria, muita coisa, que mostra que ali foi construído qualquer coisa que depois foi arrasado. Seria arrasado pelo corsário inglês Francis Drake, que realmente quis atacar Lagos, mas foi repelido, porque Lagos tinha castelos e canhões, e ele então andou um bocadinho mais e foi à vila vizinha do Infante e arrasou aquilo tudo e roubou tudo. Portanto, o que é importante é compreender onde era a vila do Infante e, enfim, instalar ali
um centro cívico de cultura do Infante. A vista do pôr do sol no Cabo São Vicente, no extremo, é uma coisa assombrosa. Aquilo devia ser um mirante de história. Devia haver ali postos de venda de lembranças dos descobrimentos, retratos do Infante, pequenos mapas da cartografia medieval portuguesa, réplicas de navios pequenos, enfim, tudo quanto fizesse lembrar os descobrimentos a quem ali foi. Não, faz do contrário. Enxota-se, aquilo tem que estar deserto, as autoridades não querem lá ninguém. De lagos do tempo dos descobrimentos, já há pouco. Há pouco porque realmente a cidade sofreu um golpe enorme. O terremoto de 1755 foi das cidades portuguesas mais atingidas e nenhuma casa ficou de pé, nenhuma. Bom, depois as reconstruções, claro, fizeram novas casas, em geral casas de um só piso, para evitar novos sismos, e hoje isso domina a cidade, uma cidade branca, uma cidade realmente carinhosa, luminosa, mas sem grandes monumentos. Um monumento onde vale a pena vir é este forte em que agora estou, é do século XVII, e hoje tem aqui um centro educativo, tem um pequeno museu, e está muito bem conservado. Era uma fortaleza destinada a impedir a entrada na baía de navios inimigos. A baía é das melhores baías do litoral português, prestava-se à costagem, à reunião de grandes armadas, por isso houve ali inúmeros conflitos entre ingleses e franceses, entre espanhóis e portugueses. É uma baía histórica e para evitar a entrada de inimigos. Aquele forte que se cruzava com os outros fortes que estão em frente foi feita no século XVII. No século XVIII, outro golpe enorme. A nova organização administrativa do país criou a unidade distrito e todo o Algarve, todo, desde Vila Real de Santo António até ao Cabo de São Vicente, tudo aquilo foi um só distrito. E a cabeça desse distrito foi colocada em Faro. É claro que isso fez com que as repartições públicas, os altos tribunais, as finanças, os quartéis, enfim, todos os grandes serviços foram situados em Faro. E a última grande benfeitoria de Faro é o aeroporto. O aeroporto fez entrar o Algarve na escala dos grandes destinos turísticos mundiais. São muitos milhares de pessoas que, por ano, de avião, se dirigem ao aeroporto de Faro, que serve não só o Algarve, mas toda aquela zona do sul de Espanha. Muita gente vai para aquelas praias espanholas. Para as praias espanholas e, claro, para as praias portuguesas da região. Devo dizer que as praias da região de Lagos são das mais belas do litoral português. São muitas e são diferentes. São escavadas nos rochedos, uma cor rica, dourada, galerias, furnas. São realmente uma maravilha, desde Dona à Ponta da Piedade, é um deslumbramento, tudo isso. Essas praias são frequentadas, calcula-se que por ano, por 1 milhão de pessoas. 1 milhão. É, portanto, um dos grandes polos turísticos do mundo. E nunca são vistas. A gente vai lá e sente-se sempre fascinado e deslumbrado.
pessoas importantes aqui do Algarve, há uma figura que tem que ser recordada. É São Gonçalo. Como sabem, São Gonçalo de Amarante. São Gonçalo de Amarante casava as mulheres, casava as velhas e as moças. Bom, mas realmente a Igreja proibiu o processo de canonização do São Gonçalo de Amarante, porque se provou que esse São Gonçalo nunca existiu. Houve realmente em Amarante um grande fidalgo, Gonçalo Dias de Sousa, que fez a ponte, que dotava as moças, era o senhor da terra, ele é que dava dote para as moças casarem, que era amado pela população e que foi assumido como santo. Bom, mas a Igreja, investigando, chegou a essa mesma conclusão e cortou o processo, mas beatificou um religioso de Lagos, o beato Gonçalo de Lagos, que era um excelente pregador, gozava de fama, de grande bondade e que, portanto, mereceu bem a beatificação. A sua estátua é esta que estão a ver, é um santo que esta terra merece. Aproxima-se a data do Festival dos Descobrimentos, a realizar aqui no Algarve no próximo ano. Seria uma excelente oportunidade para restituir a verdade, localizar definitivamente a Vila do Infante, para aproveitar turisticamente esse espantoso miradouro que é a ponta do Cabo de São Vicente, para fazer, em suma, de Lagos um centro de interesse dos descobrimentos, como foi efetivamente em vida do infante Dom Henrique. A alma e a gente.